E agora a gente vai para mais um plano de aula do quarto ano. Então a gente vai para esse plano de aula do quarto ano com o tema A Menina, o Cofrinho e a Vovó. Esse é um livro bem legal que eu achei da Cora Coralina e dá para trabalhar bastante coisa interessante. Esse livro aqui, ó, Daniel. Então esse livro, ele conta um episódio da vida da Cora Coralina, então por isso que eu achei bem legal. Ela conta a história de uma velhinha, vai falando da velhinha e tal, e no final a velhinha é ela, é algo que aconteceu com ela. E eu fui investigar a vida dela, como sempre, eu gosto de contar a questão dos autores e tal, o que aconteceu com o autor, da onde que veio esse autor, e eu trouxe já a atividade pra gente fazer baseado nisso. Então você que escolhe, ou você conta primeiro o livro pra eles, sem revelar o final de quem é a velhinha, porque aqui, ó, tem a história continua, que daí é a neta dela falando que foi a menininha ali, né, da história, e que a velha da história é a Cora Coralina. Tá passando o trem, gente. Tá gravando um barulhão aí? O trem passa aqui atrás. Mas enfim, vamos continuar. Então a primeira ideia é contar, ler o livro pra eles e começar a questionar se eles conhecem alguém parecido com a velha, se a vozinha deles é parecida com a velha, quem será que poderia ser essa velha. Aí você escolhe, ou você conta a história, ou você conta a história da Cora Coralina antes. Eu achei um vídeo aqui de uma menina que conta no YouTube e tal, achei interessante passar pra eles, e ela conta aí o desenrolar da vida da Cora Coralina, e que foi aí depois de 70 anos, até no final do livro aqui conta, que a Cora conseguiu publicar o primeiro livro dela. Então ela teve vários percalços aí na vida, né? E insistindo, ela conseguiu publicar o primeiro livro dela. Então, você escolhe, ou você primeiro passa o vídeo contando da história, hoje a gente vai conhecer o livro, esse livro aqui, vamos conhecer um pouco mais da autora, ou conta o livro depois, vamos conhecer um pouco mais da autora, aí você questiona pra eles quem será que é a velha do livro, fala que é uma história real depois, quem será que é a velha do livro e revela que é a Cora Coralina. E daí a atividade desse daqui, além de apreciar, interpretar e descobrir um pouco mais da vida da autora, é você trazer poemas da Cora Coralina para as crianças e eles decorarem para declamar. Então vai ser bem legal, bem interessante eles declamarem esses poemas. E eu coloquei 10 poemas da Cora Coralina num PDF que vai acompanhar aqui o plano de aula para vocês. Atividade 2, Geografia e Língua Portuguesa. Então, fala dos processos de produção e transformação da matéria-prima e do consumo, né? Como que chega essas mercadorias até a gente. Então, a ideia é reler um pedaço do livro, porque tem um pedaço do livro que fala que, ela não faz os doces como as moças fazem, doce de brigadeiro, não sei o quê, que o doce dela é diferente, é um doce mais artesanal. E aí você faz essa discussão com eles, falando o que é, se hoje em dia tem produtos mais artesanais, se é a grande população que tem acesso a esses produtos, se os produtos artesanais acabam sendo mais caros e por quê. E traz para eles o questionamento de algum doce que vocês gostam bastante. Vocês já pensaram como que é fabricado esse doce? Que é o chiclete. Então você vai fazendo todo esse plano de fundo até chegar na fabricação dos chicletes. E eu coloquei mais um vídeo aqui, gente. É cheio de vídeo, mas assim, se você não tem como passar, então você tem que pelo menos assistir o vídeo para poder trazer para eles as informações. E no vídeo ele vai lá dentro de uma fábrica e fala sobre a goma de mascar, e daí fala do primeiro produto lá, o açúcar, como que é bem interessante, é daquele Manual do Mundo, aquele canal é muito bom, gente. E aí você vai mostrar com eles, vai conversar para ver se eles entenderam, o que eles entenderam, o que eles acharam mais interessante de todo aquele processo. E aí você vai percebendo essas questões e questionando eles, talvez eles se interessem por outras coisas. Por exemplo, como que é embalado os chicletes? Aí vocês podem pesquisar sobre isso também. Eu, quando era pequena, que tinha essa pira de saber como que era embalado, porque ele é dobradinho, quadradinho, né? Eu até não pesquisei no YouTube, mas deve ter, assim, esse processo de embalar o chiclete. E aí, o que os alunos vão fazer? Eles vão fazer uma produção de texto com base no que eles entenderam nessa questão desse processo de fabricação aí, que vai abordar o texto do que é, Jesus? De geografia e de língua portuguesa também. Então, eles vão descrever o que eles entenderam ali do vídeo com um texto,
E também eu coloquei para eles fazerem o itinerário dos chicletes, desde a matéria-prima até chegar ali para eles, na mão deles, por onde será que esse produto tem que passar para chegar até a mão deles. Então, eles podem fazer esse itinerário com frases e desenhos, ou só com desenho, aí vai da forma que você achar mais interessante e que você sentir que eles conseguem fazer. Talvez até com um mapa mental, né? Começa em tal lugar, assim, assim, assado, vai construindo. A atividade 3 agora de história, que fala das transformações ocorridas aí nas cidades. E aqui é bem legal, porque nesse livro a Cora fala que no começo, que ela morava numa cidadezinha que ela estava acostumada, que é a cidade dela, que ela não queria ir para a cidade que os filhos dela estavam, que era a cidade mais agitada, a cidade com mais movimento, enfim, ela não queria ir para aquele lugar. E aí você puxa esse gancho também de falar das cidades pequenas, de como que eram antigamente, de como que elas são atualmente, mesmo as cidades mais interior. E o que os alunos vão fazer? Eu tive a ideia aqui, a partir de uma atividade lá da escola, fazer como se fosse uma janela do tempo, assim. Seria legal se fosse um papel maior, né? Então, vai dobrar dessa forma. Aí você pode escolher, colocar aqui e aqui passado, presente, ou fazer uma capinha aqui como que era antigamente, como que é agora. Então, você pode desenvolver com os alunos essa atividade com desenhos, com colagem, figuras e também escritas. Pensando como que era a cidade, as cidades antes, você pode pegar a tua cidade mesmo, você pode pegar a cidade que a Cora fala no livro, é uma cidade de Minas, ou é Goiás, gente, não me lembro agora. Mas no vídeo, aqui atrás fala, e no vídeo também fala. Aí, você pega essa cidade, faz a transformação, ou pega a tua cidade mesmo, ou só coloca características de como era antigamente e como é agora. Isso fica da tua vontade, do que você achar melhor. E a quarta atividade, ciências novamente. Então, tem uma parte do livro que ela fala que daí ela comprou uma geladeira que era para ajudar por causa do bolor, do mofo, e ajudar nos doces. Então, ela foi crescendo, vendendo os doces, e ela precisava dessa geladeira. Então, questionar as crianças, por que será que ela quis comprar a geladeira? Por que será? Será que ia ajudar no bolor? Será que realmente ajuda? E aí eu coloquei para vocês mais um vídeo, vários vídeos aqui. Porém, se você tiver revistas de ciência falando sobre o bolor, você pode trazer. Eu lembro que tinha uma revista que tinha bastante em escola antes, ciência alguma coisa, que tinha várias experiências, não vou lembrar o nome. E aí você pode trazer, falando um pouco sobre o bolor, se realmente na geladeira ajuda ou não. E aí mostra, essa aqui vai mostrar uma experiência, esse vídeo vai mostrar uma experiência do bolor, como que o bolor se forma, porque ele se forma, e conscientiza um pouquinho também na questão da, vou tirar só um pedacinho do bolor para depois comer o alimento. Então esse vídeo tá bem legal. E aí o meu convite nessa atividade é você montar com a turma, deixar eles pesquisarem, eles explorarem, vocês fazerem a própria experiência de vocês de bolor. Pode ser com pão, com banana, com o que for, e vocês irem descrevendo os processos, ou tirar foto todo dia. Então, vocês montarem uma experiência, porque as experiências com o bolor nada mais são do que você deixar ali um potinho, um produto ir apodrecendo e olhando dia a dia o que está acontecendo, como que acontece essa transformação. Então, o meu convite é que você traga para a turma qual a experiência que a gente pode fazer bem legal, a nossa experiência sobre o bolor. Então, essa é a atividade número 4. E assim com matemática, né, gente, que não podia ficar sem atividades de matemática, que eu sempre gosto de trazer os planos de aula assim, dessa forma interdisciplinar. Então, a gente vai trabalhar com a questão da geladeira. Então, a avó comprou a geladeira em prestação, para ela poder dar andamento ali com os doces dela. E a história toda se desenrola porque a menininha pegou lá da mesada dela e deu dinheiro para a avó para pagar uma prestação da geladeira. E daí a Cora Coralina acabou fazendo um livro sobre essa atitude da neta dela. E aí você vai pesquisar com eles
com as características que a avó falou da geladeira, que era uma geladeira usada, mas era boa e tal e tal. Com qual valor a gente poderia comprar a geladeira hoje? Aí você vai e procura com eles. Aí você pode fazer uma pesquisa na internet, pode pensar num valor fechado, daí você arredonda aí um valor para eles para ficar mais fácil. Com esse valor definido, você distribui a turma em equipes, faz algumas equipes, e aí tem no PDF as situações problemas. Eu coloquei situação problema turbinada, foi esse o nome que eu coloquei. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Onde que tá a situação problema turbinada. Eu fiz assim, uma para cada equipe, porque é para eles desenrolarem, desenvolver a situação problema. Então, a primeira de uma das equipes imagine e monte a situação problema. A velha comprou a geladeira em tantas vezes lá, daí eles inventam quantas vezes. Pois, e daí eu deixei linhas, porque daí é pra usar a criatividade. Pois ela não tinha muito dinheiro, pois os doces que ela tava vendendo ainda ela não tinha conseguido juntar um dinheiro total pra geladeira. Então, inventar uma historinha ali depois desse pois. E daí a geladeira custava, sei lá, uns R$800, por exemplo. Qual o valor de cada prestação? Então, aqui seria uma conta de dividir, né? Só que eles vão resolver, eles mesmos vão resolver, e depois eles vão levar para outra turma resolver. Eles vão ter resposta para eles, mas eles também vão levar para outra turma resolver. E aí a outra também, a neta ganhava todo mês tantos reais. Daí eles inventam quantos reais de mesada que a neta ganhava. Pois a família dela era muito rica, o pai dela gostava de incentivar ela aí. Esse pois é que eles vão desenrolar e usar a criatividade. Por isso que é a situação problema turbinada. A prestação da geladeira que a avó comprou daí eles vão inventar. Sei lá quanto. Daí, aqui seria a conta de vezes. Quantos meses ela juntou o dinheiro para poder pagar uma prestação da geladeira da sua avó? Aí você explica aí para eles melhor como que é essa questão. Quantos meses ela precisou juntar para poder ajudar a avó? Então é isso. E daí da mesma forma, fiz a situação, eu sou da equipe, respondi, depois essa situação problema vai para outra equipe para eles responderem também. Fiz essas duas situações problemas. E o que mais que nós temos aqui? Seria isso, gente, essa questão. E aí, o que dá para fazer? Só prestar atenção aqui na questão do divisor com no máximo os dois algarismos do código. Então, você vai mostrando para eles, se eles colocarem um número lá que tiver mais algarismos na divisão, você vai auxiliando eles para diminuir, né, aquele valor. Mas eu acredito que eles não vão chegar a um valor mais alto. E sobre os poemas, gente. Nos poemas, depois dá para você desenvolver também várias outras atividades. Por isso que é legal quando a gente trabalha com um livro. Então, ali, eles vão declamar os poemas, você pode ensinar eles a entonar, a fazer uma interpretação. Então, já dá para trabalhar vários dias só com essa declamação dos poemas. Você pode também fazer alguma questão ali de língua portuguesa, depois desenvolver mais, pegar um tema de um poema e ir viajando, né? E indo além. Então, do plano de aula é isso, eu espero que vocês coloquem em prática, depois venham contar pra mim como que foi, se deu certo, que ajustes a gente pode fazer, tá bom? Obrigada!